Cinética enzimática. Catálise. A catálise é um importante segmento da cinética química. Catalisador é qualquer substância que aumenta a velocidade de uma reação e diminui a energia de ativação. A catálise pode ser dividida em dois segmentos: catálise homogênea e catálise heterogênea. Bem, aqui nós vemos uma reação química normal, não catalisada, cuja energia de ativação, que é essa barreira entre reagentes e complexo ativado, essa energia de ativação é bastante elevada. Quanto maior a energia de ativação, menor é a constante de velocidade, que segue a equação de Arrhenius. Se menor é a constante de velocidade, menor será a velocidade dessa reação química. O catalisador tem a função de diminuir a energia de ativação dessa reação. O catalisador não mexe na termodinâmica do processo, ou seja, partimos do mesmo ponto e chegamos no mesmo ponto. Entretanto, o catalisador tem a propriedade de mudar o caminho da reação, o mecanismo de reação, a trajetória de reação, formando novos intermediários, novas espécies químicas, e essa formação de novas espécies químicas tem uma menor energia de ativação do que a reação não catalisada. Se saímos de um mesmo ponto e chegamos no mesmo ponto e agora passamos por um caminho de reação com menor energia de ativação, nós temos uma reação que vai aumentar a sua velocidade, pois se conseguimos diminuir a energia de ativação em relação ao que estava antes, nós vamos aumentar de forma significativa a constante de velocidade via equação de Arrhenius, nós podemos chegar a essa conclusão, e aumentando a constante de velocidade, nós vamos aumentar a velocidade dessa reação. Novamente, o catalisador não mexe nas propriedades de equilíbrio, não mexe na constante de equilíbrio e não participa da constante de equilíbrio, mas participa sim do mecanismo de reação, conduzindo a reação a um novo mecanismo, e esse novo mecanismo tem uma energia de ativação menor do que a reação não catalisada. Como havíamos comentado, a catálise se divide em dois segmentos: catálise homogênea ocorre quando os reagentes da reação e o catalisador formam uma mistura homogênea, numa mesma fase, ou seja, eles estão na mesma fase, e a catálise heterogênea, quando os reagentes da reação e o catalisador formam uma mistura heterogênea, ou seja, eles estão em fases diferentes. Aqui nós vemos, por exemplo, a hidrogenação de um alceno. O alceno possivelmente na fase gás e o catalisador na fase sólida. E aí nós vemos a hidrogenação do alceno. Catálise heterogênea. A catálise é extremamente importante no nosso dia a dia, na nossa vida. Por exemplo, se nós colocarmos um pirulito sobre a mesa, vai demorar muito para ele se decompor, na presença do oxigênio, na presença do ar. Entretanto, se consumirmos esse pirulito, o açúcar do pirulito e o oxigênio do organismo, na presença de enzimas que são catalisadores biológicos, vai favorecer de forma considerável o consumo desse pirulito, e nós teremos rapidamente a captura das moléculas de açúcar. E as enzimas acelerando de forma significativa essa reação. Bem, as enzimas são moléculas biológicas que têm essa capacidade de reagir, de serem catalisadores de várias reações, com uma interação muito específica com o seu substrato natural. Nós podemos dar exemplo, por exemplo, da pepsina. Se nós pegarmos uma carne
e colocarmos na presença do ácido clorídrico, que é o ácido que está no nosso estômago, essa carne será decomposta em bastante tempo. Vai ser necessário bastante tempo para decompor essa carne, mesmo na presença do ácido clorídrico. Mas se colocarmos também a pepsina, que é uma enzima para digestão de carne, que é um catalisador para digerir uma série de proteases presentes na carne, nós vamos verificar um aumento significativo da velocidade das reações, provocando que um consumo, uma digestão dessa carne de uma forma muito mais rápida. Um outro exemplo é a anidrase carbônica, que faz com que o transporte do oxigênio, que converte gás carbônico e ácido carbônico, cerca de 5.000 vezes mais rápido que sem a presença dessa enzima, ou seja, sem a presença do catalisador. Essa enzima faz com que a reação do CO2 a ácido carbônico 5.000 vezes mais rápido. Por quê? Porque ela conduz ao mecanismo de reação com uma energia de ativação muito inferior à reação sem a presença da enzima. Dessa forma, todas as moléculas vitais, importantes, fundamentais para a vida, são sintetizadas por meio de enzimas, ou seja, de catalisadores biológicos. Não é exagero dizer que aqui nós temos o mapa metabólico humano, contendo uma série de enzimas responsáveis por sintetizar moléculas fundamentais para a vida. Então não é exagero afirmar que sem os catalisadores não haveria vida. Mecanismo de Michaelis-Menten. Leonor Michaelis e Leonora Menten foram dois grandes cientistas que estudaram cinética enzimática. Na verdade, eles estudaram a cinética de uma enzima muito específica, que muitos anos depois foi verificado que essa cinética, que esse modelo que eles desenvolveram, valia para uma grande classe de enzimas, que são as enzimas não alostéricas, que envolvem apenas um substrato. Por curiosidade, Leonora Menten foi uma das primeiras mulheres no Canadá a receber o título de doutora. Como as enzimas funcionam? As enzimas são proteínas que catalisam reações químicas, ou seja, as enzimas são catalisadores biológicos. Como todo catalisador, leva o reagente ao produto sem modificar a termodinâmica do processo, mas modificando o caminho de reação, formando novos intermediários e novas estruturas de transição com uma menor energia do que as estruturas de transição, do que os intermediários formados no processo que não é catalisado. O substrato interage com uma cavidade muito específica das enzimas, denominada de sítio ativo. Ele interage e é ali, que é no sítio ativo, que as reações acontecem. É importante apenas comentar que o substrato também pode interagir com outras regiões da enzima, com outras cavidades, que são denominadas sítios alostéricos. Em alguns casos isso acontece, como nós vamos verificar. Entretanto, é apenas no sítio ativo que a catálise acontece. Como as enzimas funcionam? Em 1894, Fischer propôs a teoria de chave-fechadura, onde o substrato seria a chave e a enzima seria a fechadura. O sítio ativo, mais precisamente, seria a fechadura. Esse seria um modelo estático, onde haveria uma complementariedade estrutural entre substrato e enzima. Entretanto, muito tempo depois foi verificado por meio de experimentos que o processo é dinâmico. A enzima e substrato, ambos são flexíveis. Dessa forma, quando o substrato se aproxima da enzima, do sítio ativo, há uma modificação conformacional no sítio ativo, na enzima e no substrato, de tal forma que acontece um encaixe induzido. E o sítio ativo não é tão complementar ao substrato. Ele, na verdade, ele é complementar à estrutura de transição
que a enzima catalisa, como nós vamos ver na sequência. Então, o modelo atualmente aceito não é mais o modelo de chave e fechadura, mas sim o modelo de encaixe induzido, onde há uma mudança conformacional da enzima para receber o substrato. Bem, as enzimas apresentam alta afinidade pelo estado de transição reacional. Aqui nós vemos um substrato interagindo com a enzima, mais precisamente no interior do sítio ativo. Então, como o sítio ativo é complementar à estrutura de transição que essa enzima catalisa, ele faz com que o substrato adote essa conformação, adote uma conformação, uma configuração favorável para a estrutura de transição, formando novos intermediários com menor energia de ativação do que a reação não catalisada. Já dizia o famoso químico Linus Pauling, em 1948, que as enzimas são moléculas complementares em estrutura aos complexos ativados das reações que elas catalisam. Por exemplo, uma reação sem catalisador. Nós temos o reagente ou o substrato da reação que tem que adotar uma configuração do estado de transição. Ou seja, ele sai desse ponto para chegar no complexo ativado e alcançar o estado de transição. Então precisa de uma energia necessária para isso, que é a energia de ativação. Daí, uma vez formado o estado de transição, esse estado de transição evolui para os produtos. Se a enzima fosse complementar a estrutura do substrato, o substrato encaixaria fortemente na cavidade do sítio ativo, como se afirmava na teoria chave e fechadura, e a enzima precisaria se mover e fazendo com que mova o substrato de tal forma a alcançar aquele ponto de estado de transição, ou seja, teríamos uma energia de ativação bastante alta se a enzima fosse complementar ao substrato. Mas pensando que a enzima é complementar à estrutura de transição que ela catalisa, o substrato, ao interagir com o sítio ativo da enzima, a enzima faz com que o substrato, quase que de imediato, adote a configuração do estado de transição, formando novos intermediários de reação e favorecendo a reação química. Dessa forma, a enzima alinha orbitais dos aminoácidos presentes no sítio ativo da reação com os orbitais do substrato. Essa é uma possibilidade. A enzima pode exercer um controle estereopopulacional, ou seja, a enzima restringe a liberdade do substrato, restringe os graus de liberdade do substrato, fazendo com que o substrato adote uma configuração mais próxima do sítio ativo, diminuindo assim a energia de ativação. Ou a enzima pode formar ligações químicas com o substrato de tal forma que enfraquece as ligações químicas do próprio substrato, favorecendo assim possivelmente uma reação química. Existem algumas classes de enzimas hoje já aceitas. São por exemplo, as oxirredutases, que são as enzimas responsáveis pela transferência de elétron. As transferases, que são enzimas responsáveis pela transferência de grupos funcionais. As hidrolases, que promovem as reações de hidrólise, as reações com água. As liases, que promovem adições a duplas ligações e formações de duplas ligações. As isomerases, que promovem reações de isomerizações. E as ligases, que promovem a ligação de grupos tipo CC, CS, CO e C. Estudamos o comportamento das enzimas com relação à sua cinética, obtemos basicamente duas curvas. A primeira curva se refere ao estudo da velocidade por concentração, e aí obtemos uma curva cuja cinética é hiperbólica. Essa curva funciona bem, representa bem o mecanismo de Michaelis-Menten. A enzima possui um sítio ativo, o substrato interage fortemente com o sítio ativo, e o sítio ativo é aquela região da enzima onde acontece a catálise. O outro comportamento da curva velocidade por concentração do substrato é uma cinética sigmoide. Nesse tipo de cinética, a enzima possui um sítio ativo, onde o substrato interage
e acontece a reação química, onde acontece a catálise, mas esse tipo de enzima também possui sítios alostéricos. Sítios alostéricos são outras regiões da enzima que não acontecem a catálise, mas influenciam de forma significativa na velocidade da reação. Então, de acordo com a cinética enzimática, nós temos enzimas que se comportam via uma cinética hiperbólica e enzimas que se comportam via uma cinética sigmoide. O mecanismo de Michaelis-Menten representa a cinética hiperbólica. Essas enzimas que se comportam de acordo com uma cinética hiperbólica são representadas pelo mecanismo de Michaelis-Menten e são enzimas não alostéricas, ou seja, são enzimas que possuem um sítio ativo no qual essa cavidade acontece, interage com o substrato e acontece a reação química. A enzima interage com o substrato, forma um complexo enzima-substrato, existe uma reação de ida, cuja constante de velocidade é K1, e uma reação de volta do complexo enzima-substrato sendo decomposto em enzima mais substrato, cuja constante de velocidade para essa reação de volta é K-1. O complexo enzima-substrato, que é um intermediário dessa reação, forma os produtos e regenera a enzima por meio de uma reação química cuja constante de velocidade, por exemplo, é K2. Esse tipo de enzima possui apenas um substrato, possui um sítio ativo com um substrato e esse substrato interage com a enzima no início da reação, pouco substrato, à medida que vai aumentando a concentração de substrato, outras enzimas vão sendo exigidas até que há uma saturação e aqui nós temos a velocidade máxima da reação química. Então, o mecanismo de Michaelis-Menten funciona para enzimas não alostéricas. Já as enzimas alostéricas são enzimas que possuem o sítio ativo, onde acontece a reação química, onde acontece a catálise, mas também possuem outros sítios de ligação, que são chamados sítios alostéricos. Esses sítios não acontecem a reação química, mas são sítios que influenciam a velocidade da reação, tanto de forma positiva, aumentando a velocidade, quanto de forma negativa, diminuindo assim a velocidade. São várias moléculas possíveis de se ligar nesses sítios, tanto substrato quanto produto da reação, quanto outras moléculas que são chamadas de efetores ou moduladores. Esse é o comportamento da cinética de enzimas alostéricas. Numa curva velocidade por concentração, nós temos uma sigmoide. Dessa forma, fica característico que essa enzima possui sítios ativo, ou um sítio ativo, e sítios alostéricos. Normalmente, essas enzimas são de cadeia polipeptídica bastante elevada, ou várias cadeias polipeptídicas. Um exemplo dela é a ATCase. Essa enzima catalisa a formação do aspartato carbomoil e possui várias subunidades polipeptídicas, e algumas dessas subunidades possuem sítios alostéricos, aumentando ou diminuindo a velocidade dessa reação que ela catalisa. Então, essa enzima possui várias subunidades polipeptídicas. Bem, as enzimas sofrem influência do pH. Por exemplo, o pH pode alterar a distribuição de cargas no sítio ativo ou no sítio alostérico. Existe um pH ótimo para cada enzima, para o funcionamento de cada enzima. Isso vai depender da composição do sítio ativo. Por exemplo, nós temos a pepsina, uma enzima bastante importante no processo de digestão. Ela tem sua maioria no estômago e ela funciona num pH ótimo de 2. Por exemplo, a lipooxigenase 1, ela já funciona bem num pH 9, ou seja, diferenças nas cadeias polipeptídicas, sequência primária e terciária, fazem com que exista pHs ótimos para cada classe de enzimas. A mesma situação é com relação à temperatura. Certamente a temperatura, como nós vimos anteriormente, a temperatura aumenta a energia cinética das moléculas, fazendo com que o choque
entre essas moléculas aumente, a probabilidade de choque aumente e, logicamente, a probabilidade de choques efetivos que vão causar, vão surgir, vão fazer com que a enzima consiga, o catalisador consiga chegar no seu estado de transição e catalisar a reação. Entretanto, é importante ter em mente que o aumento da energia cinética, quando se fala em enzimas, pode provocar, as enzimas são muito flexíveis, então esse aumento pode provocar a deformação das suas cadeias polipeptídicas e, consequentemente, sua desnaturação. Então, existe uma temperatura ótima para que a enzima seja ativa. Passou dessa temperatura, essa energia cinética aumenta a tal ponto que as cadeias polipeptídicas da enzima são comprometidas e, logicamente, a atividade enzimática também é comprometida. Bem, inicialmente, vamos ver a equação de Michaelis-Menten. Enzima mais substrato, formando o complexo enzima-substrato, e esse complexo enzima-substrato evoluindo aos produtos. Nós temos uma constante de formação do complexo enzima-substrato K1, uma constante de decomposição do complexo enzima-substrato retornando a enzima mais substrato de K1', e uma constante de decomposição do complexo enzima-substrato para formar o produto de K2. Bem, inicialmente vamos usar a aproximação do estado estacionário, que nos diz que a variação da concentração do intermediário de reação, que no caso é o complexo enzima-substrato, vai ser igual a 0, e nós vamos precisar determinar a velocidade, a lei de velocidade desse intermediário, que é igual a reação de formação desse intermediário, que basicamente é K1, concentração da enzima, versus concentração do substrato, menos as velocidades de decomposição desse complexo, que no caso são K2 versus concentração da enzima substrato, dessa reação, e dessa outra reação de volta, que é menos K1' enzima substrato, e isso é igual a 0, de acordo com a aproximação do estado fracionário. Então, nós podemos escrever a seguinte forma, essa equação: K2 enzima substrato mais K1' enzima substrato é igual a K1 concentração da enzima versus concentração do substrato. Perfeito? Tirando aqui em evidência, nós temos que concentração do complexo enzima-substrato é K2 mais K1', que é igual a K1 concentração de enzima versus concentração do substrato. Perfeito? Dessa forma, nós vamos fazer a seguinte aproximação. Perfeito? Vamos colocar tudo que é constante desse lado da equação e tudo que é concentração desse outro lado. Então, nós vamos ter o que? K1' mais K2 sobre K1 é igual a enzima substrato sobre concentração do complexo enzima substrato. Uma combinação de constantes é uma outra constante. Dessa forma, nós vamos chamar isso daqui de Km, constante de Michaelis. Então, essa combinação de constantes será chamada constante de Michaelis, e nós temos uma outra situação a ser considerada. A concentração total de enzima é igual à concentração inicial da enzima, ou seja,
O quanto eu tenho de enzima é o quanto eu coloquei no início da reação. Então a concentração total é igual à concentração inicial, que é igual a quanto ela foi consumida, que é igual à concentração de enzima mais a concentração do complexo enzima-substrato. Se nós isolarmos a concentração de enzima no tempo, nós vamos ter que essa concentração é igual à concentração inicial ou concentração total menos a concentração do complexo enzima-substrato. Onde isolamos a concentração do complexo enzima-substrato, nós vamos poder, então, que é o intermediário da reação, nós vamos poder, então, pensar na formação do produto, que é igual a variação da concentração do produto por tempo é igual a K2, concentração do complexo enzima-substrato. Então, nós vamos poder substituir a concentração do complexo enzima-substrato anteriormente encontrada utilizando a aproximação do estado estacionário nessa equação da cinética de formação do produto. Ao substituirmos, nós temos K2 versus concentração da enzima substrato, que é igual a concentração da enzima 0 versus concentração do substrato sobre Km mais concentração do substrato. Bem, então nós temos que a variação da concentração do produto por tempo é igual a K2, concentração da enzima inicial, versus concentração do substrato sobre Km mais concentração do substrato. Se nós pensarmos que toda enzima inicial está comprometida na forma de enzima substrato formando o produto, essa será a nossa velocidade máxima, quando toda enzima inicial estiver formando o produto. Então, nós podemos chamar esse termo de velocidade máxima. Daí nós temos que a variação da concentração do produto por tempo vai ser igual a V máximo versus concentração de S por Km mais concentração de S. A variação da concentração do produto por tempo é igual à velocidade da reação. Então nós temos que, finalmente temos, velocidade da reação é velocidade máxima versus concentração da enzima, versus concentração do substrato, Km mais concentração do substrato. Essa é a equação de Michaelis, que determina o mecanismo de Michaelis. Bem, se nós pegarmos a equação Modelo de Michaelis-Menten. No modelo de Michaelis-Menten, nós temos uma curva sigmoide quando nós plotamos velocidade por concentração do substrato. E aí nessa curva nós temos num primeiro momento uma cinética de primeira ordem, quando a concentração do substrato é muito inferior à constante de Michaelis. E aí acontece a saturação dos sítios ativos das enzimas e aí temos uma cinética de ordem zero. E aí nesse momento a concentração do substrato é muito superior à constante de Michaelis. E exatamente nesse momento da cinética de ordem zero, nós podemos obter a velocidade máxima dessa reação catalisada, sendo que o valor numérico da constante de Michaelis, lembrando que a constante de Michaelis é uma combinação de várias constantes de velocidade, mas tem o seu valor numérico quando a velocidade da reação é igual a metade da velocidade máxima. Sentido de Km. Km, que é a constante de Michaelis, pode ter um sentido de fração
de sítios ativos envolvidos. Isso faz sentido porque na cinética de Michaelis nós temos dois momentos. Um primeiro momento, onde acontece a cinética de primeira ordem, e no segundo momento, uma cinética de ordem zero, onde os sítios ativos estão saturados. E aí, a constante de Michaelis nos dá uma ideia da fração dos sítios ativos em uma dada concentração de acordo com essa equação. Um outro sentido físico de Km é o sentido que vem da sua própria definição matemática. Km, de acordo com a definição matemática, é igual a K2, que é a constante de velocidade de decomposição do complexo enzima-substrato retornando para enzima mais substrato, mais K3, que é a decomposição do complexo enzima-substrato para enzima mais produto, ou seja, a formação do produto, sobre K1, que é exatamente a constante de velocidade da formação do complexo enzima-substrato, como nós vimos na dedução da equação de Michaelis. E aí essa é a matemática, a definição matemática da constante de Michaelis. Se atribuirmos que K3 é muito inferior, por exemplo, a K2, nós temos que a constante de Michaelis é definida como K2 sobre K1. K2 sobre K1, na verdade, é uma constante de dissociação. Então, se pensarmos que K3 é muito inferior a K2, constante Michaelis vira uma ideia de constante de dissociação do complexo enzima-substrato. Então, quanto maior Km, mais baixa é a afinidade do substrato, da enzima pelo substrato. Quanto mais baixo o Km, maior é essa afinidade da enzima por substrato, ou seja, maior é o K1. E quanto maior Km, menor é o K1. Isso se nós atribuirmos que K3 é bem inferior a K2. E aí esse termo do numerador é modulado apenas por K2. Quando K3 for superior a K2, muito superior a K2, a constante Michaelis fica aproximadamente igual a K3 sobre K1. E quando todas as constantes de velocidade, ou seja, K3 for praticamente similar a K2, nós temos que a constante Michaelis volta à sua definição normal. Então, Km tem um sentido de afinidade, entretanto, é importante ter em mente que existem algumas aproximações. A primeira aproximação é fazer K3 muito pequeno em relação a K2, para ter esse sentido mais matemático da afinidade, porque Km vira uma constante de dissociação, de velocidade máxima. Inicialmente, vamos batizar K3, que é a constante de velocidade que conduz à formação dos produtos a partir do complexo enzima-substrato, vamos batizá-la de Kcat, que é a constante de velocidade catalítica. Vamos batizar K3 de Kcat por ser uma constante de velocidade extremamente importante que nos leva à formação do produto. Supondo agora a situação que toda enzima que nós colocamos no início da reação esteja comprometida na forma de enzima-substrato, ou seja, não exista mais enzima livre, mas toda enzima esteja já na forma de enzima-substrato, nós vamos poder dizer que a velocidade máxima é K3, que no caso agora é Kcat, versus a concentração do complexo enzima-substrato, que na verdade agora é, nessa situação, toda a enzima disponível, ou seja, a enzima inicial, a concentração de enzima total. Então a velocidade inicial nada mais é do que Kcat versus concentração de enzima inicial, que é toda a enzima que nós tínhamos. No intuito de obtermos os valores de Km e velocidade máxima de forma mais rápida, de forma mais tranquila, nós vamos linearizar a equação de Michaelis-Menten. Da seguinte forma, colocando 1 sobre V versus 1 sobre S. Então, um gráfico de 1 sobre V por 1 sobre S, nós temos uma reta, cuja inclinação da reta é Km sobre velocidade máxima.
E o coeficiente linear dessa reta é 1 sobre velocidade máxima. Com isso, com um gráfico do duplo recíproco, nós podemos obter facilmente os valores de Km e V máximo. E aí, traçarmos os gráficos para diferentes enzimas envolvidas no nosso estudo. Nós vamos agora definir uma outra grandeza, denominada eficiência catalítica. A eficiência catalítica é definida como kcat sobre km. Kcat é o nosso antigo K3, que é exatamente a constante de velocidade que forma os produtos a partir do complexo enzima-substrato. Então, eficiência catalítica vai nos dar uma ideia também de comparação de especificidade de uma enzima por diferentes substratos. Então, como é sempre bom ter em mente esse quadro, enzima mais substrato forma o complexo enzima-substrato via uma reação cuja constante de velocidade é K1, e o complexo enzima-substrato é decomposto de duas formas. A primeira é retornando a enzima mais substrato via uma constante de velocidade, via uma reação cuja constante de velocidade é K2, e enzima substrato é decomposto para formar os produtos via um K3, que agora nós batizamos de kcat, constante catalítica. Constante catalítica sobre Km é a eficiência catalítica. Quando essa razão chega por volta de 10 elevado a 8 ou 10 elevado a 9, se considera que é a perfeição cinética. Ou seja, a reação não é mais controlada a cinética da reação não é mais controlada por kcat. É controlada por efeitos de difusão. Ou seja, quem controla a reação é S encontrando E. Uma vez que S encontra E, a reação ocorre rapidamente. Então, o limitante é exatamente S encontrar E. São os fenômenos de difusão. Nós podemos ver alguns exemplos aqui de enzimas em sistemas biológicos e a sua eficiência catalítica. A acetilcolesterase, que é uma enzima extremamente importante para a transmissão dos impulsos nervosos, ela tem uma eficiência catalítica de 1,6 vezes 10 elevado a 8. Excelente. Por exemplo, a beta-lactamase tem 1,10 elevado a 8. Então, são enzimas extremamente eficientes que praticamente é o efeito de difusão que controla a velocidade da reação. É importante ter em mente que kcat sobre Km, que é a eficiência catalítica, também pode nos dar uma ideia de especificidade do substrato pela enzima. Então, por exemplo, nessa enzima quimotripsina, nós temos um kcat sobre Km com a glicina de cerca de 1,3 vezes 10 a menos 1. Agora, por exemplo, com a fenilanina de cerca de 10 a quinta, ou seja, a enzima é muito mais específica para a fenilanina em relação à glicina. Enzimática. A inibição enzimática se divide em basicamente dois segmentos. O primeiro segmento é a inibição irreversível e o segundo, a inibição reversível, onde se estabelece um equilíbrio químico entre enzima e inibidor. Nesse caso, nós temos outros três tipos: inibição competitiva, onde o inibidor compete pelo sítio ativo da enzima com o substrato; inibição acompetitiva, onde o inibidor não se liga à enzima nativa, mas se liga sim ao complexo enzima-substrato, inativando a enzima; e a inibição mista, onde o inibidor se liga à enzima, não no sítio ativo como a competitiva, mas em outra cavidade da enzima, inativando a enzima, e se liga também ao complexo enzima-substrato, inativando também a enzima. Bem, inibição competitiva. Nesse tipo de inibição, o inibidor se liga ao sítio ativo
da enzima e compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima. O inibidor se liga à enzima por meio de formando um complexo inibidor-enzima, sendo caracterizada a formação desse complexo por esse equilíbrio químico, cuja constante de equilíbrio é Ki. Aqui nós temos a enzima, o sítio ativo da enzima e uma competição entre o substrato, e aí prossegue a reação, e o inibidor, onde temos a inativação dessa enzima. Se nós verificarmos as curvas de velocidade por concentração do substrato, nós vamos verificar uma curva hiperbólica, característica do mecanismo de Michaelis-Menten, e quando colocamos o inibidor, nós temos uma redução significativa do Km. Mas a altas concentrações do substrato, nós entendemos que a velocidade máxima não tende a ser modificada. Ou seja, na inibição competitiva, se modifica Km por um fator alfa. Esse fator alfa é definido como 1 mais concentração do inibidor sobre constante de inibição, mas a velocidade máxima devido a altas concentrações do substrato não é modificada. A equação de Michaelis-Menten linearizada no gráfico do duplo recíproco fica da seguinte forma, onde alfa é 1 mais concentração do inibidor sobre Ki1. Inibição incompetitiva ou acompetitiva é quando o inibidor se liga ao complexo enzima-substrato num sítio diferente do sítio ativo. Então, por exemplo, aqui a enzima se ligou ao substrato, formando o complexo enzima-substrato, e o inibidor se liga a esse complexo, inativando a enzima. O inibidor se liga ao complexo enzima-substrato, formando o complexo enzima-substrato-inibidor, caracterizado pela constante de inibição Ki'. Nesse caso, nós podemos ver as curvas. A curva sem inibição, característica do mecanismo de Michaelis-Menten, e a curva com o inibidor. E aí, nesse caso, nós podemos ver que há uma mudança no Km e há uma mudança drástica na velocidade máxima da reação, mesmo a altas concentrações do substrato. Dessa forma, a inibição acompetitiva modifica tanto Km quanto Vmax. Ambos são modificados por um fator alfa', e o fator alfa' é definido como 1 mais concentração do inibidor sobre Ki', ou seja, a constante de inibição agora do inibidor com um complexo enzima-substrato. Inibição reversível mista é quando o inibidor se liga à enzima não no sítio ativo da enzima, mas se liga a outra cavidade da enzima, formando o complexo inibidor-enzima, que vai se ligar ao substrato, formando um complexo enzima-substrato-inibidor. Ou se liga ao complexo enzima-substrato, formando o mesmo complexo enzima-substrato-inibidor. Ou seja, o inibidor se liga à enzima nativa e se liga ao complexo enzima-substrato. Por isso que é inibição mista. E aí nós vamos ver pelos gráficos que, de novo, com velocidade da reação por concentração do substrato, nós vamos ver uma característica, uma curva hiperbólica característica das enzimas que obedecem ao mecanismo Michaelis-Menten. E quando nós colocamos o inibidor, verificamos curvas que mostram que o Km foi modificado, e a velocidade máxima da reação também foi modificada. Ou seja, na inibição mista nós modificamos tanto o Km quanto a velocidade máxima. E aí nós vamos ter uma equação de Michaelis-Menten modificada, como nos demais casos. Entretanto, por Km versus alfa,
mais concentração dos substratos versus alfa-linha. Alfa é 1 mais a concentração do inibidor sobre KI. KI é essa primeira constante de inibição, que é direta com a enzima. E alfa-linha é 1 mais concentração do inibidor similar, agora sobre KI'. KI' é a constante de equilíbrio do inibidor com o complexo enzima-substrato. Então, nesse tipo de inibição, nós temos a modificação tanto do V máximo quanto do Km. Esse quadro é um breve resumo do que nós estamos vendo sobre inibição enzimática reversível. Inibição competitiva é quando o inibidor se liga ao sítio ativo da enzima, competindo com o substrato. Isso não modifica a velocidade máxima a altas concentrações do substrato, mas modifica o Km por um fator alfa. A razão K máximo sobre V máximo é modificada da original. A inibição acompetitiva é quando o inibidor se liga agora ao complexo enzima-substrato, num sítio ativo diferente do sítio do substrato. Isso inativa a enzima, forma o complexo enzima-substrato inibidor, e isso modifica o Km sobre alfa-linha, e modifica o V máximo sobre alfa-linha. Esse V máximo é o V máximo original, esse é o Km original. Mas quando fazemos a razão K máximo sobre V máximo, nós temos a mesma razão da enzima sem a inibição. E a inibição mista, que acontece quando o inibidor se liga à enzima, não no sítio ativo, mas numa outra cavidade, mas inativando a enzima, e se liga também ao complexo enzima-substrato. E aí nós vamos ter uma modificação tanto de Km quanto de V máximo. A modificação de Km vai ser alfa, Km sobre alfa-linha, e V máximo vai ser V máximo sobre alfa-linha. E a razão vai ser também diferente da razão que nós tínhamos sem o processo de inibição. É importante comentar que até o momento nós vimos enzimas que precisam apenas de um único substrato para acontecer a reação. Reações envolvendo dois substratos formando dois produtos é muito comum na bioquímica. Na verdade, 60% de todas as reações bioquímicas conhecidas envolvem no mínimo dois produtos se formando dois substratos. A cinética é um pouco mais complexa e é um tema de um futuro próximo. Muito obrigado, até mais.